Gustavo, sou mais conhecido na cidade como Gucci. Sou natural de Três Rios, tenho 34 anos e sou empreendedor na cidade há 10 anos. E antes de eu ser empreendedor, de eu ter a minha loja, eu era funcionário de uma loja de celulares. Aí eu peguei um pouco, né, como funcionava o sistema e tal, e tive uma oportunidade e resolvi tentar abrir a minha própria loja, que graças a Deus há 10 anos atrás e está dando certo até hoje. E hoje nós temos 3 lojas na cidade e, se Deus quiser, vamos empreender para conseguir abrir mais lojas nas cidades vizinhas e assim a gente vai crescendo devagarzinho. Me chamo Roberto Dutra, sou advogado há quase 30 anos, milito na advocacia desde 1992, me formei pela atual ou atual Unifaa, tenho uma formação anterior ao direito que é teologia, tenho a advocacia como meu sacerdócio, o que eu faço. Sou consultor jurídico da Câmara, advogo por algumas empresas importantes no cenário nacional, que contribuem para a economia do país. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe extraordinária, formada por estagiários que são interessados, formada por advogados que são interessados. Então, eu não teria nada para doar se eu não tivesse vivenciado também algumas experiência, né? Antes de vir aqui para o escritório do Roberto, eu comecei a estagiar no fórum. Eu fiquei 1 ano quase na vara única estagiando lá, aprendi muita coisa, foi ótimo para o meu aprendizado como profissional. Aprendi lá vários procedimentos que hoje em dia eu utilizo, né, na minha vida como advogada. Depois eu fui para a Defensoria Pública, fiquei lá por 2 anos e 3 meses. Um período como voluntária, depois um período como estagiária bolsista. E quando eu saí de lá, eu me vi um pouco sem norte. O meu período de bolsa já estava acabando e foi quando eu comecei a fazer o núcleo, né, com o Roberto Dutra lá em Pati. E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Caraca, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu não tenho mais estágio. Aí o Roberto virou para mim e falou assim, quando você sair da defensoria, você pode ir lá pro escritório se você quiser, tô te fazendo esse convite. Eu, beleza. Aí eu saí da defensoria numa sexta-feira e comecei aqui no escritório na segunda. Fiquei em casa só um final de semana. Foi dia 1º de abril de 2019. Aí eu comecei a estagiar aqui, foi ótimo, aprendi muito com o Roberto, né? E ele que me incentivou a fazer a prova da OAB. Tava muito insegura, achava que eu não ia conseguir. E no núcleo e com o aprendizado aqui do escritório, eu fiquei mais confiante e fui na cara e na coragem. Aí de tanto ele falar, no 9º período eu consegui passar e fiquei livre aí da OAB, graças a Deus, né? Meu nome é Tatiane, já conhecido como Tati Rocha, né? Pelos mais íntimos. Até no meu Facebook era Tati Rocha. E hoje eu sou empreendedora de sacolé. Empreendedora no ramo de alimentício, né? Só que estou registrada até no Simples como sorveteiro. Comecei com 17 anos no comércio. E eu fiquei 22 anos no comércio, até que um dia eu falei, não quero mais ficar levantando cedo, e entrava de manhã e saía à noite, não via o dia passar, né? 8 horas de serviço ou mais por dia. Aí um dia eu falei, olha, quero tentar alguma coisa, não sei saber o quê, né? Aí eu procurei ajuda do psicólogo, aí a psicóloga me falou, olha, se prepara e saia, tenha coragem, né? Aí eu saí do comércio e em casa, conversando com a minha irmã, ela falou,
que você não faz sacolé, igual você fez uma vez quando estava na transição de um emprego para o outro? Então o sacolé foi só uma coisa provisória. Ela mesma ofereceu o sacolé para os colegas, vendeu 20. Aí eu falei, de 24 vendeu 20, aí eu falei, me animou, né? Aí depois eu consegui um freezer emprestado e comecei a aumentar a quantidade. No início era só de coco, aí o pessoal pedia outros sabores e hoje chegou a 32 sabores. Mas começou com uma bolsinha com 24, depois uma bolsa com 50 sacolés, 70, aí depois eu fui pro isopor, né? E agora tá 8 anos já vendendo sacolé. Me chamo Leandro Cardoso, tenho 41 anos, sou professor de jiu-jitsu, formado em gestão pública, estou conselheiro tutelar há 8 anos na cidade de Vassouras, sou natural de Vassouras. Então, eu comecei no jiu-jitsu no finalzinho de 2009 para 2010, né, ainda num projeto social da prefeitura, Prefeitura Municipal de Vassouras, e de lá para cá nunca desisti. Teve vários momentos onde tive a vontade de desistir, apareceu dificuldade que sempre aparece no caminho, mas eu persisti. Morei 6 anos em São Paulo, né? E lá eu conheci o Cícero Costa, onde eu conheci também o projeto social que ele tem, e aquilo me acendeu uma chama muito legal de ter na minha cidade algo bem parecido e próximo daquilo que ele tinha lá. E quando eu retornei em 2013 para 2014, eu comecei a observar e pensar como poderia ser, e só em 2018 eu consegui colocar em prática, que é um projeto social que eu tenho aqui lá no Conjunto Habitacional Toca dos Leões, onde eu dou aula para criança e adolescente desde 2018 lá. Então, na verdade, foi uma oportunidade que eu tive. Aí, na época, eu conversei com a minha mãe me usou a seguinte palavra: a gente não tem nada a perder, porque na ocasião eu não tinha nada, né? Uhum. Tinha o meu serviço, mas não tinha mais nada. O rapaz queria vender a loja, ele ia sair da cidade, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha um carro velho. Resolvi vender o carro, dei de entrada, financiei e entrei nessa luta aí. Estou até hoje, graças a Deus, aí fomos fazendo o nosso nome, né? Uhum. Hoje a gente trabalha nós temos 4 colaboradores, aí tem a minha esposa também que trabalha comigo e eu tenho um sócio na parte do conserto. Sou ex-funcionário da rede ferroviária, estudei engenharia há algum tempo, fui estudar no Senai, na escola profissional que existia em Governador Portela, um centro de formação profissional que era da rede ferroviária. Né? Aí comecei a pensar em ser ferroviário e não sei o que. Bom aluno, me destaquei. Depois comecei a dar aula no Senai como monitor, porque os professores aposentaram. Aí comecei a dar aula, daí comecei a ter gosto de compartilhar as coisas. Saí, pedi demissão da rede ferroviária, em seguida Boaventura Vieira Muniz, Venturinha conhecida aqui, Miguel Pereira, me chamou para trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele, enfim, então comecei a trabalhar com ele, fiquei 10 anos com ele, depois fui trabalhar no Rio, chefiar um escritório de advocacia no Rio, né, com pouco tempo de formado, sei lá, 4, 5 anos de formado. Depois abri um escritório na Rio Branco, 45, né, e foi uma coisa extraordinária, só me deu experiências. Depois, né, fiz algumas pós-graduação, depois tive a oportunidade de ser convidado para ser consultor jurídico da Câmara, e fui. Depois tive a oportunidade fui convidado para ser professor da FAA, fui vencer uma experiência maravilhosa, onde potencializou ainda mais o meu conhecimento, que eu tive que buscar ainda mais para poder me doar. É uma coisa que foi provisório, e no início até eu falei, vou pegar o dinheiro de sacolé e comprar livro para ser comportora, porque o meu sonho era vender livro. Eu fiquei 9 anos vendendo livro, o último tempo de emprego do comércio, fiquei 14 anos na loja de livros, né? Muitos amigos falaram que eu tinha muito potencial, né? Às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? E eu comecei a assistir vários vídeos
de coach, como diz, né? Flávio Augusto, Érico Rocha, Pablo Marçal, que veio logo depois. Sim. Eu comecei a acreditar que eu poderia também viver por conta, igual aquele vendedor de água, né, que fez lá o sucesso. Sim. E eu peguei e falei, eu não queria mais comércio. Eu queria tentar alguma coisa. E o sacolé é uma coisa parecendo ser tão simples, né? Só que essa era gourmet, aí foi uma nova fórmula de fazer o geladinho, né? Com leite condensado, creme de leite. E ouvindo também o cliente. Acho que a parte mais importante, o cliente falava, tá com muito açúcar, tá com pouca. Eu queria outro sabor. Aí o negócio foi crescendo ouvindo o cliente. Assim, dizer que eu sempre tive o sonho de ter algo, de ser dono de algo, eu vou estar mentindo. Eu nunca tive vontade de ser dono de alguma coisa. Nem é comodismo nem nada, mas eu nunca tive aquela ambição de ser empreendedor, dono de alguma coisa. Eu sempre tive pessoas, meu pai, né, sempre foi empreendedor, desde sempre, ainda é empreendedor. Tem a minha irmã também que começou o empreendimento, então eu comecei a observar. E a minha parte foi algo natural, foi uma necessidade onde eu vi uma possibilidade e eu abracei a causa e estou aqui até hoje. Eu comecei, quando eu decidi mesmo abrir, assim, eu comecei como professor no projeto social em 2018, né? Ainda era faixa roxa, eu comecei lá como professor, então ali começou a minha trajetória como professor de jiu-jitsu. Mas nunca, eu quero ter uma academia de jiu-jitsu, ser dono de uma academia de jiu-jitsu, mas sempre pertencente a alguma, né? Eu pertencia a uma academia, né? E em algum momento a gente não conseguiu mais caminhar junto, e foi onde eu decidi abrir meu próprio negócio. Tive o incentivo de amigos, minha esposa, meu pai, né, que também sempre esteve do meu lado, minha mãe, minha família, né, em si. Então foi ali o ponto-chave onde eu falei, bom, agora eu vou começar meu próprio negócio. A minha maior dificuldade, cara, na época foi a idade, porque eu tinha 23 anos e para você, com 23 anos, passar uma credibilidade, pegar um telefone para consertar, fazer alguma coisa assim e passar uma credibilidade para uma pessoa mais velha, pô, como que eu vou confiar nesse cara? O cara tem 23 anos e o cara tá com o meu celular. E depois, porque eu comecei sozinho. Aí depois que eu tive um funcionário, 2, hoje nós temos 4. Mas, tipo assim, como que eu vou gerir uma empresa, pagar funcionário e fazer essas coisas? A minha maior dificuldade mesmo foi essa, entendeu? Foi a minha idade na época. Sou filho de família pobre, sou filho de um caseiro, de uma cozinheira, né? A minha infância não foi fácil. Tive momentos que passei fome realmente, mas isso não me deixou prostrado, né? Eu sempre falo para as pessoas, não fique prostrado com alguns desafios que você pensa. Tinha uma influência extremamente acentuada na minha adolescência, até para responder presente, uma chamada na escola, eu gaguejava muito. Fiz um tratamento com uma fonoaudióloga extraordinária, chamada Nízia do Vale, e fui treinando, aprendendo a responder, aprendendo a falar. A gagueira, a disfluência é algo que você não perde, porque é uma coisa hereditária. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, que era analfabeta, cara. E como é que eu fui alfabetizado? Por gibis, por conexão, tendo o código próprio da criança, porque a gente fala assim, pô, a criança não sabe ler no nosso código. Não sabe ler no nosso código, mas a criança sabe ler através de imagens, através de exemplos dos pais, através de brincadeiras. Ela aprende a ler algumas situações, algumas experiências dela através de conhecimentos práticos, de exemplos que os pais dão. Então, quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, porque a minha mãe, os patrões da minha mãe, Abraão Medina, cara, foi sensacional na nossa vida. E os filhos dele, os gibis que sobravam, os brinquedos sem roda que sobravam, minha mãe levava pra gente, né? Minha mãe, durante o dia, levava eu e meu irmão para ficarmos no quarto de empregada, lá no sítio do Abraão Medina. Nós ficávamos embaixo da cama, ela fazia as comidas, imagina 2 crianças, cara, eu gêmeo ainda.
que às vezes né, um esbarra com o outro ali, a faísca sai. Embaixo da cama do quarto de empregada lá, e a minha mãe ia lá, levava comida, levava água, o dia inteiro, cara. Você imagina isso, o dia inteiro, o que a minha mãe passava por nós, cara? Então, quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem muito insegurança, muito medo, né? Porque às vezes a gente tem medo de não alcançar aquela meta de um salário por mês. Mas eu aprendi muito nessa caminhada toda sobre um dia pelo outro, né? E dentro de vários não, lá na frente vai ter um sim. E não perder o foco, você tem que ir, né? Se você ficar presa com medo, com a insegurança, você não dá um passo. Então, no ir, né? Você tem pessoas que sem querer te desmotivam e tem pessoas que também sem querer ela não sabe com uma palavrinha pequena de ânimo. Igual eu falo, que às vezes eu preferia vender um por dia para a mesma pessoa do que a pessoa às vezes comprar 10 hoje e amanhã não comprar nenhum. Então assim, se a pessoa comprar um sacolé, né, já é um incentivo, né? Tanto que eu aprendi isso tanto para mim como experiência, que hoje também eu tento fazer isso com quem eu vejo vendendo bala, vendendo jujuba. Eu sempre quero comprar um para incentivar, né? E eu acho que isso é muito importante, de você, uma lição de vida, né? Sim. É uma troca na vida. Inicialmente é tudo difícil, né? A gente sabe que começar um negócio não é fácil. A gente tem uma noção quando a gente não está dentro da situação, mas quando a gente entra de cabeça na situação, a gente começa a observar que muitas coisas que a gente às vezes critica é difícil de acontecer. Então, assim, tive vários impedimentos, né? Mas, graças a Deus, com muita dificuldade, mas com muito trabalho, a gente chegou até aqui. Referência minha é minha mãe, cara. Ela foi guerreira, meu pai, né, na infância abandonou a gente e tal, aí ela conseguiu criar a gente sozinha, eu e meu irmão, que eu tenho mais um irmão, caímos aqui de paraquedas, né, mas já tinha família e tal, e conseguimos, entendeu? Eu consegui um empreendimento, graças a Deus, hoje 3, mas a minha inspiração hoje é a minha mãe. Como ser humano, posso afiançar para vocês, foi realmente o Abraão Medina, cara. Olha que não era nenhum cara da minha classe social, mas os conselhos, as coisas que ele falava, as coisas que eu via e as coisas que a minha mãe dizia sobre ele como ser humano, foi uma inspiração legal. O meu maior exemplo, eu fui criado sem pai. Minha mãe foi mãe, foi minha mãe e meu pai, né, com toda a dificuldade dela. Soube me dar uma educação, soube me motivar para estudar. Então, a minha maior, quem é a rainha da minha inspiração, né, como socialmente falando, né, como ser humano, é minha mãe. A minha inspiração de vencer, para como vencer, Abraão Medina. A minha inspiração profissional, Boaventura Vieira Muniz, Venturinha. E, atualmente, né, o que me motiva a estar caminhando são os meus amigos, a minha equipe, as pessoas que estão comigo, as pessoas que trabalham comigo, né, que me motivam muito a ir um pouco além. Olha, eu falo sempre que quem me ajudou muito foi a minha irmã, que primeiro deu a ideia, né? Falou, por que você não tenta vender sacolé enquanto você não arruma o emprego que você quer, né? E a minha irmã me deu o conselho a ideia de vender o sacolé, e a psicóloga que me preparou dizendo que, ela falou, Deus proverá. Tipo assim, não temas, né? E me ajudou assim na questão da insegurança. Quem mais me inspirou foi a vontade de não voltar para trás e as palavras positivas, né? Como eu falo, pessoal, muita gente fala que eu tenho muito potencial, né? Então, assim, eu acreditei, né? E assim, o feedback dos clientes, né? Se o cliente quer sacolé de coco e eu tá vendendo e acaba, e eu não posso, eu mesmo por mim, eu me cobro muito. Eu não quero dizer pro cliente que acabou. Então eu vou investir mais naquele que tá vendendo. Então, minhas inspirações, né? Primeiro meu pai e minha mãe, né? Como eu falei, meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre teve um coração muito bom de ajudar as outras pessoas. Isso a gente traz de raiz, né? Coisas que a gente aprende de berço, né? A gente nunca mais esquece. Então são as minhas inspirações, minhas irmãs, né? Meus irmãos,
minha esposa. E dentro do jiu-jitsu eu tenho amigos meus, né? Tem o Guilherme Baixa, que é um amigo meu, que hoje vive e mora em Dubai através do jiu-jitsu, né? Você vê que o jiu-jitsu é tão grande, então ele consegue hoje viver lá em Dubai. Não só ele, tem outras pessoas, mas digo uma pessoa muito próxima a mim, que é ele. E são essas as minhas inspirações. E eu mesmo, eu me vejo como uma pessoa vencedora, que nasceu no berço pobre, não que hoje eu tenha alguma coisa, mas que eu sempre batalhei para ter minhas coisas, sempre procurei ser honesto, ser uma pessoa digna, para que hoje eu pudesse estar aqui para ser exemplo para outros. Olha, eu falo que o pior preconceito, acho que é a gente mesmo, quando a gente tem medo, insegurança, né? Que assim, um ou outro que falou, o que tem aqui, desconfiou do produto, né? Mas a maioria das pessoas foram que aceitaram, né? E assim, a pessoa não quer, tudo bem, né? Mas aí vai de encontro com quem queira, né? E acho que o pior inimigo nosso somos nós mesmos. Quando a gente está cansado, desanimado, deixa se influenciar pelas poucas negativos, acho que é a pior parte. Mas fora isso, é acreditar mesmo e olhar para o lado positivo, né? Isso é que dá força. Eu nunca sofri, graças a Deus, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo por eu ser um empreendedor negro e tal, porque eu também tinha uma outra ocupação na ocasião, que era o grupo de pagode. Eu sempre toquei pagode também. Aí, quando eu entrei, eu já conhecia muitas pessoas, isso também me ajudou muito. Eu sofri, né, essa coisa que hoje em dia nós temos como bullying, até do próprio professor, cara. Pô, o professor me chamava de frango de macumba, sabe o que é isso, cara? Mas isso não me fez parar. Em algumas situações a gente eu percebi olhares e algumas expressões meio que de espanto, né? Já passei situações em que as pessoas, o que você é? O que você faz da vida? Eu sou advogada. Aí tinha uma expressão, não sei se é porque eu sou negra, não sei se é porque eu sou mulher, não sei se é porque eu sou jovem, ou não sei se é porque eu sou mulher, preta e jovem, né? Então pode ser tudo junto ou uma coisa ou outra, né? O racismo, ele é real, né? As pessoas não querem enxergar, mas ele é real. Ele vem, a gente mora na cidade dos Barões. Isso é pesado. Para quem é negro, isso é uma situação pesada. Já vem esse peso em cima da gente, né? Tinha uma advogada, uma pessoa em Portela, que era formada em Direito. E ele vendia peixe. E aí eu me lembro que essa pessoa negativa falou assim para mim, tu vai ser igual fulano de tal, vai ser advogado peixeiro. Eu falei, não, cara, eu vou ser um bom advogado, você vai ver. Você vai ser um bom advogado, vai ser peixeiro não desmerecendo quem é peixeiro, quem é pescador. Mas eu já presenciei, entendeu? Esses tipos de preconceito, inclusive com o meu sócio, eu já presenciei, entendeu? No antigo serviço dele. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive nada relacionado a isso. E espero, né, não ter. E antes parecia que era mais, né? Hoje eu vejo assim, porque criaram muitas leis, muitas coisas assim que punem mais as pessoas, né? Eu vejo. O meu ponto de vista é que hoje as coisas são bem mais controladas, entendeu? A pessoa pode pensar, mas se ela falar, ela sabe que ela pode ser punida por alguma coisa que ela fale que não seja certa. Eu, como empreendedor, tenho lá a página do Instagram do estúdio e uma certa pessoa mandou mensagem, não sabia quem era o professor. E mandou mensagem querendo agendar uma aula, tá? E assim a gente fez. Quando a pessoa, aí passei o WhatsApp, a pessoa fez contato, quando apareceu minha foto, a pessoa, mas é você que é o professor? Assim, eu entendi que você por quê? Por ser negro ou alguma coisa diferente, né? Ou querendo desmerecer a pessoa. Eu estava indo vender e uma pessoa parou o carro e falou, R$5 o sacolé é caro. Aí eu falei, amigo, então fica com um para você conhecer, para você ver se vale R$5. Aí o cara, carro cheio da família, ele levou o sacolé, provou e falou, olha, pela sua atitude eu vou querer mais. Aí dá 4 por 20. Aí eu peguei e vendi ali, eu fiz uma atitude assim, sem deboche nem nada. Eu falei, olha, fica com um para você conhecer, porque você acha que é caro, mas você vai experimentar para você conhecer. Então, assim, quantos que eu já mandei, né, de oferta, e essas ofertas abriram portas. Eu acho que é um processo.
Eu acho que para realmente mudar ainda vai demorar um pouco. Mas isso eu acredito que a gente consiga mudar na base, né? No meu histórico todo estudando, eu estudei com poucos negros. Né? Eu vim de colégio particular, eu estudei no Senai, eu fui para a faculdade, e na faculdade de 140 alunos, nem 10 eram negros. Então a gente vê que há muito tempo já o acesso ao estudo para quem é negro é dificultoso, né? Não é uma coisa fácil, é dificultoso. E eu acho que isso pode mudar para os negros conseguirem se inserir, né, no mercado de trabalho, empreenderem e tudo mais, a partir da base, a partir da educação. Existe extinção dos restaurantes em alguns locais sociais? Claro que existe. Você não é idiota e nem cego, você está vendo isso. Mas você não pode se apoiar somente nesse tipo de distinção e ficar nessa, ai, mas eu sou negro, ai, mas eu sou branco, ai, mas eu sou gordo, ai, mas eu sou magro. Mas se você se apoiar nessa situação, você nunca vai ser um indivíduo de sucesso. Por quê? Porque você quer, a sua vitória é o negativo. Eu penso muito dos meus filhos, né? Em que mundo, em que futuro que eles vão estar crescendo, né? E penso também nas pessoas que não têm voz. A gente acaba hoje tendo uma facilidade de ter conhecimento, né? De conseguir ser voz e reivindicar algumas coisas que são dos nossos direitos. Então, acho que deveria ter essa parceria, né? Como seres humanos, né? Que a gente fala sobre racismo, preconceito, em vez de criticar e de fechar a porta, deveria incentivar, ver o que você pode fazer com o que você tem. Foi as palavras que me formaram no caráter de empreendedor que eu sou hoje. Isso não é causa, cara, das pessoas às vezes se apoiar no negativo e falar assim, eu não tenho condições de me formar em direito, eu não tenho condições de me formar em medicina, eu não tenho condições disso, daquilo, porque minha mãe é cozinheira, porque a minha mãe é pobre, porque eu sou pobre. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Esse vencer, esses absurdos, esses obstáculos, você tem que vencer com coisas boas, com boas ações, com boas práticas. É muito difícil a gente ver um negro em um cargo público de referência, né? A gente convive com fórum, prefeitura, e é difícil a gente ver negro assim em cargos que você olha e fala assim, caraca, né? Esse cargo aqui é uma referência. É difícil, né? Então acredito que modificando, né, na base, no estudo, né, na educação social, eu acho que futuramente isso pode aí melhorar. Meu objetivo nos projetos é sempre trazer uma transformação de vida, porque assim, quando eu comecei no jiu-jitsu, eu comecei como um aluno, mas chegou um tempo que eu me senti um professor, determinei que eu queria ser um professor, investi em mim como professor, né, e hoje eu consigo viver do jiu-jitsu, né, de alguma forma viver do jiu-jitsu como uma profissão. Então eu trago e sempre demonstro isso para ele, que eu não estou ali para formar campeão, lutador de jiu-jitsu, estou ali para mostrar uma direção e dizer que o jiu-jitsu, o esporte, pode ser uma profissão onde as pessoas vão te respeitar, te olhar diferente. É esse olhar diferenciado que eu tento transmitir para ele, que o jiu-jitsu não é só ali um esporte, não é só uma agarração que o pessoal fala, mas que pode ser uma oportunidade de você transformar a vida da sua família. O conselho que eu dou é que tem que acreditar no seu potencial. Como falaram para mim que eu tinha um potencial, a gente tem que achar o nosso potencial, né? Às vezes eu não dou certo para fazer comida, mas eu dei certo para fazer a sobremesa, né? Então, assim, vai para a área que você acha que tem um potencial, que você pode ter uma graça. E o melhor de tudo é fazer alguma coisa que você tenha prazer de fazer. Porque aí você se ajuda e vai fazer com amor também para o outro. Quem vai receber o seu trabalho vai sentir amor. Vai sentir que foi feito com amor e carinho, né? Eu passo, cara, que ninguém deve desistir nunca, né? Ninguém deve desistir. Se você quer aquilo, você tem que procurar fazer um curso, fazer alguma coisa para você melhorar, entendeu? Em relação a todo tipo de empreendimento mesmo, não só no nosso ramo, que é dos celulares e tal, uma loja de roupa ou qualquer outra coisa. Você tem que ter um conhecimento do que você está fazendo. Eu acho que se esforçar e tentar sempre estudar, né, eu acho que é primordial. Ainda que existam dificuldades, né, a pessoa ela precisa estudar, ter foco, ter disciplina, ter persistência, que uma hora o objetivo ele vai ser alcançado. Né? Acho que isso não vale só para o negro, mas vale para todo mundo. Cara, você tem que ver os bons exemplos. Você tem que colar, fazer amizade com quem já está despontando. Você tem que pegar aquele tipo de conhecimento. Você tem que pegar aquela forma de crescer. Estude.
né? O conhecimento, ele abre portas, e o não conhecimento, ele te fecha portas. Então, se você quer ser alguém, ou se você pretende ter alguma coisa no seu futuro, você precisa estudar. Então, o estudo, a educação, ela é a base e vai te impulsionar para coisas maiores, né? Buscar conselho, que eu sempre falo para os jovens, né? Busca conselho, busca pessoas que vão te aconselhar para você andar para frente, não para te desanimar para você andar para trás. Né? Nem que fosse atenta, né? Você tem que tentar. Procurar conselho. Sempre um psicólogo, ou um amigo, uma pessoa mais experiente. Procurar ajuda. Você não pode entrar, eu acho que celular dá dinheiro, que a loja do Gucci está sempre cheia, e tu vai, abre um negócio e o teu negócio não funciona. Aí a loja de roupa, você tá vendo uma loja de roupa cheia, aí eu dou esse conselho. Você quer, você pode, entendeu? Então você tem que tentar, mas consciente de que você, né? Você vai dar o seu melhor ali naquele empreendimento, entendeu? Se você potencializar aquilo que é ruim, tu vai sempre ser classificado, rotulado de forma que às vezes você não quer. Procure a sua comunidade, sai de perto de quem te desvaloriza e vai para perto de quem te valoriza, de quem te fortalece seu potencial, acreditar em si mesmo. Cara, você tem coisas boas e coisas ruins. Cara, não potencializa coisas ruins. Se você potencializar coisas ruins, você vai ser um cara amargo. Você vai beber o veneno que alguém tá preparando para você. Eu acho que vão ter pessoas sim que vão falar que você não vai chegar lá, porque você é preto, porque você é pobre, mas você não pode deixar isso consumir e dominar o seu pensamento, né? Que às vezes a gente fica estagnado e a gente não pode deixar isso acontecer. E tem espaço, tem espaço, né? O negócio é mais falta acreditar e coragem. Porque compartilhar coisas é crescer. Às vezes a pessoa fala, não vou compartilhar não, porque senão a pessoa vai saber mais do que eu. Cara, conhecimento ninguém tira de dentro de você, tá dentro de você, cara. É uma coisa, uma riqueza, ninguém tira isso. Conhecimento tá dentro de você. Você compartilhar só te faz crescer, só te faz aperfeiçoar o conhecimento. Então esteja preparado, se esforce, estude, corra atrás, né, daquilo que você quer, que na hora certa você vai ser contemplado e vai alcançar o seu objetivo. Som, testando. Teste de gravação aí, galera. Então eu, particularmente, eu não posso te dizer, eu já sofri preconceito. Só pra gente poder... Carol. Você ligou o seu? O meu tá ligado também. Só que a forma como elas são aplicadas, eu acho que poderia modificar. Não, essa parte tem que cortar, porque, né? Não. Eu acho. Não. Tati, fala alguma coisa aí pra você. Sacoleira, Tati. Isso aí. Abacaxi. Faz exemplos, como você mesmo fez. E qual o conselho que você dá pro jovem que está começando? Melhor rapidinho, só pra gente terminar. A gente tá terminando rapidinho.